Olá, irmãos, bom domingo a todos. Espero que você esteja com o coração contrito e derramado neste momento, pois venho convidá-lo a participar do nosso culto, um culto de adoração, um culto de louvor, um culto em que nós possamos nos derramar ao nosso Deus e também estarmos abertos a ouvir o que Ele tem para falar conosco. Mas antes vamos ler uma passagem bíblica que está em Isaías 40, de 9 a 11. Leiamos. Você que traz boas-vindas a Sião, suba num alto monte. Você que traz boas-vindas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Erga, não tenha medo. Diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor, vem com poder. Com o seu braço forte, ele governa, e a sua recompensa com ele está, e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida do seu rebanho. Com o braço, ele ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Que tenhamos um domingo abençoado na presença do nosso Deus. E que possamos também proclamar esse hino. Vem, vivifica a sua igreja. Ó bendito Salvador, sem tua graça, ela murcha, ficará sem vigor. Vivifica nossas almas, Senhor. Bom domingo. O Senhor é tardio em irar-se, afirma a Bíblia através do profeta Naum, capítulo 1, verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor demora para irar-se, é verdade. Ele é longânimo, compassivo, clemente, misericordioso, grande em benignidade. Entretanto, é um grande equívoco humano confundir a misericórdia de Deus com conivência ao erro, ao pecado, por mais simples que a falta cometida pareça aos nossos olhos. Isso jamais acontece. O texto bíblico não deixa dúvidas. O Senhor é tardio em irar-se, porém não inocenta o culpado. Ele não deixa o pecado para lá como se pecado não fosse. Contudo, havendo transgressão em nossa vida, a misericórdia de Deus preparou em Cristo Jesus a solução que nos livra da punição merecida, o arrependimento sincero e o pedido de perdão. É o que faremos agora, é momento de confissão. Senhor, louvamos o teu nome porque tu és Deus e só o Senhor é Deus. És Deus longânimo, compassivo, que renovas a tua misericórdia em nossa vida a cada dia. O que seria de nós se assim não fosse? Reconhecendo as nossas limitações humanas, confessamos os nossos pecados e pedimos perdão. Perdoa-nos, Senhor. Concede-nos também graça e força para uma vida de aperfeiçoamento cristão cada vez maior. Oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus, eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser, ó, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim.
confio em Deus, aonde quer que vá, em terra firme ou sobre o irado mar, e seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Confio em Deus, eu sei que me amará, e pela sua mão me guiará, e seja, pois, aonde for, confio em Deus, em seu excelso amor. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, volto meu olhar para Cristo, e este canto escuto então. Exulta, ó crente, exulta ao Salvador, bendiz, por ele protegido, és livre. Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, mais uma vez juntos para celebrarmos, adorarmos ao Senhor, o único Deus, Salvador de nossas vidas. Então, mais uma vez, juntos para esta união, para este momento de celebração e adoração ao Senhor, o nosso Deus. Eu convido então a que você abra o seu exemplar da Palavra de Deus ou acesse, mas que você possa encontrar o texto em 1 de João, capítulo 1, versículo 9. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1, versículo de número 9. Diz assim então o texto da Palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Todos nós gostamos de ganhar presentes, seja naquele momento de festa de aniversário, talvez no momento de celebração de casamento,
em bodas ou outros eventos em que você está sendo homenageado. Você gosta de ganhar presente. E eu creio também que as pessoas gostam de presentear. Então nós gostamos de ganhar presente e gostamos também de presentear. E Deus não é diferente. Deus também é presenteador. Ele já nos deu o maior presente que nós poderíamos receber. Na pessoa de Jesus Cristo, Ele expressou o seu amor quando Jesus mesmo, na cruz do Calvário, derramou o seu sangue para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Este é o único maior presente que Deus deu para cada um de nós. Para que pudéssemos receber esse presente, é necessário nós termos algumas condições para abrir esse presente que Deus nos dá. João, então, escrevendo a sua carta, não especificamente a uma igreja, mas a igrejas de modo geral, ou seja, para você, para mim, foi escrito esta carta. É uma carta de amor também. Ela menciona muitos assuntos, tem 5 capítulos, mas traz para nós muitos assuntos. Nesse momento, eu quero estar meditando com você sobre este presente, e eu quero pensar sobre o seguinte tema: recebendo a grande bênção da salvação de Deus. Recebendo a grande bênção da salvação de Deus. João, então, aqui, capítulo 1, versículo 9, para quem ainda não encontrou, ele diz então: se confessarmos os nossos pecados. A primeira observação, para que nós possamos estar recebendo a grande bênção da salvação dada por Deus, precisamos estar confessando os pecados a Deus. O homem precisa estar confessando os seus erros a Deus, para que possa receber este grande presente, o presente da bênção da salvação e assim da vida eterna. E quando nós pensamos em bênção, nós pensamos também em graça. Graça tem a ver com algo que nós recebemos e não fizemos nada para receber. Deus é o doador desta grande bênção, desta grande dádiva, deste grande amor. Por quê? Nós não fizemos nada. E ainda que nós pensemos em fazer alguma coisa, ainda assim vai ficar aquém, e muito aquém. Ou seja, não podemos fazer nada, absolutamente nada, para receber esta grande bênção da salvação dada por Deus. É dom de Deus, é bênção de Deus, que o Senhor outorga a cada um de nós. Mas João, então, aqui nesse versículo 9, faz essas 3 observações que nós estamos vendo. A primeira: precisamos estar confessando os pecados. Ele diz: se confessarmos os nossos pecados. Veja que tem uma condição: se requer de mim, requer de cada um de nós o querer receber este presente. Requer de você dar este passo. Deus já deu o maior passo quando Jesus veio a este mundo morrer por você naquela cruz, morrer por mim naquela cruz, morrer por nós naquela cruz. Então João diz: se você confessar os seus pecados. E a palavra confessar no grego é homologel, que quer dizer declarar a mesma coisa que outra pessoa.
ou seja, admitir a veracidade de uma acusação. Trocando em miúdos, é você reconhecer que é pecador e Deus o sabe que você é pecador. Deus o sabe que nós somos pecadores, mas ainda assim Ele quer nos resgatar, ainda assim Ele quer nos presentear com este dom maior, deste amor maior, o amor, o dom da salvação em Cristo Jesus. E Ele diz, se confessarmos os nossos pecados, pecado também no grego quer dizer amartia, que é errar o alvo, tanto dito por nós, você está errando o alvo, exatamente, a amartia é pecado no grego, errar o alvo, é fracassar. Pecado, então, trata-se de não atingir um padrão, e o padrão é Deus. Nós nunca atingiremos o padrão de Deus. Mas, quando nós erramos, quando nós pecamos e reconhecemos, nós nos achegamos a Deus. Então, João começa a enfatizar, se confessarmos os nossos pecados, tem que partir de cada um de nós. Agora, esta confissão, ela requer também arrependimento. Ela precisa vir acompanhado de arrependimento, ou seja, eu tenho a consciência de que errei, de que não estou atingindo o alvo, de que estou fracassando e eu quero voltar para Deus. Senhor, eu me arrependo, eu reconheço os meus pecados, me aceita como Senhor, me aceita, eu aceito como Salvador e Senhor da minha vida. Então você se entrega para Deus, aceitando a Jesus como Salvador, como Senhor. Então, é necessário esta confissão. Lá em Salmos, capítulo de número 32, versículo 5, e na realidade, todo o Salmo 32 faz essa menção de erro, mas eu quero ler tão somente o verso de número 5. Salmo 32, verso 5, diz assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja, o salmista diz que vai confessar, confessarei, e Deus vai perdoar os seus erros, a sua iniquidade do seu pecado. É o que João está falando. Se você confessar os seus pecados. Mas também precisamos reconhecer os erros. Todos nós erramos. Toda a humanidade, todo o ser humano. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, tão conhecido, mas eu quero ler, Romanos, capítulo 3, verso de número 23, ele diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que quer dizer a palavra todos? É todos. Ou seja, não existe uma pessoa na face da terra que pode se dizer imune, que pode se dizer isento de pecado, porque a própria palavra de Deus afirma isso. Todos nós, todos pecamos
e carecemos desta glória de Deus, carecemos desta graça de Deus, carecemos desta misericórdia de Deus, carecemos deste perdão de Deus, carecemos deste amor de Deus. Então João diz: se confessarmos os nossos pecados, dentre a confissão maior que você pode fazer diante de Deus, é exatamente esta: é reconhecer a Jesus Cristo como Filho unigênito de Deus, enviado a este mundo em obediência ao Pai e de livre, espontânea vontade, por amor a você, que Ele morreu naquela cruz, para que nós recebêssemos este grande presente que hoje o Senhor quer lhe ofertar. Melhor, já está lhe ofertando, já lhe ofertou através de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. O presente está dado. É só você receber este presente, abrir este presente. Se confessarmos os nossos pecados. Então, a primeira observação: recebendo a grande bênção da salvação de Deus, confessando os pecados a Deus, confessando o teu pecado a Deus. Segunda observação: para receber esta grande bênção da salvação, João ainda continua no mesmo versículo 9. Lendo a primeira parte, diz: se confessarmos os nossos pecados. Segunda parte: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Veja, irmãos, Ele é fiel. Deus é fiel. Deus não é igual ao homem, que diz uma coisa aqui e logo ali adiante já diz outra coisa, ou mesmo desmente aquilo que tinha dito. Mas o texto nos diz: Ele quem? Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Segunda observação: recebendo a grande bênção da salvação de Deus, sendo perdoados por Deus. Existe maior e melhor presente do que esse? Não. Eu creio, não existe. Quando o próprio Deus nos afirma: eu vou perdoar os seus pecados. Confessa a mim e eu o perdoarei. Deus é cumpridor das suas promessas. Ele é justo. Veja em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Diz assim o texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja que outra verdade que Paulo está mencionando aqui ao escrevendo aos Coríntios. Deus é fiel e pelo qual nos chama para termos comunhão com Ele, através do seu Filho Jesus Cristo. Nós estamos afastados, longe da comunhão com Deus.
O Senhor quer ter comunhão, o Senhor quer ter relacionamento, o Senhor quer ter intimidade com cada um de nós. Mas é verdade que Deus, Ele não se compactua com o pecado. Ele ama o pecador, é verdade. Tanto que Jesus morreu na cruz por você, mas Ele não tem qualquer relacionamento com o pecado. Ele odeia o pecado. Então, quando nós aceitamos, confessamos, o que acontece? Somos perdoados por Deus. O próprio Deus que afirma isso. Eu perdoarei os seus pecados. Então, Deus cumpre a sua promessa. Se Ele diz que fará, Ele fará. Com base na expiação de Cristo na cruz do Calvário, tendo Jesus derramado o seu sangue por nós, quando nós aceitamos este sacrifício, chamado sacrifício substitutivo, ou seja, uma pessoa, Cristo, sem pecado, morreu por mim, morreu por você, morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. Foi o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário que fez com que Deus perdoasse os nossos pecados. Então, é Cristo Jesus, é o Senhor Jesus a solução, é o Senhor Jesus a resposta para o seu problema, para as suas noites mal dormidas, para as suas inquietações, para as suas aflições da alma. Jesus Cristo, o Senhor Deus, Pai, o Senhor Deus Criador, que nos criou, imagem e semelhança dele mesmo, imagem e semelhança de Deus, quer resgatar o homem ao estado original, para ter novamente aquela comunhão que ele tinha quando da fundação do mundo. Ele quer apagar, e não somente apagar, mas purificar os nossos pecados. Veja, em 1 João mesmo, aí que estamos, no versículo 7, ele diz assim: se, outra condição, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Veja, é o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. Tomamos banho para ficarmos limpos, cheirosos, mas quando nós pensamos em purificar a alma, em lavar a nossa alma, só Jesus é que pode fazer isso, e já fez, quando Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Cristo é a cura, é a única cura para a nossa alma, Então, segunda observação,
recebendo a grande bênção da salvação de Deus, confessando os pecados a Deus, sendo perdoados por Deus, e agora, tornando-se justo diante de Deus, tornando-se justos diante de Deus. Veja, não é diante dos homens que nós nos tornamos justos, mas é diante de Deus. O texto, então, voltando ao versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E terceira, e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça, não somente uma parte, mas o texto nos afirma toda injustiça. A palavra toda injustiça no grego é adikia, ou seja, aquilo que não é justo ou direito. Aquilo que não é justo ou direito. Então Deus nos torna justo, direito, correto, e nós podemos então começar a nossa vida cristã a ter uma caminhada de padrão, uma caminhada de olhar para Cristo, de ser Ele agora o nosso padrão, a nossa regra de conduta, de norma, de forma. E nos purificar de toda injustiça. Enquanto homem, enquanto o ser humano tiver essa natureza contrária a Deus, ou seja, se manter rebelde, se manter no erro, como eu falei no começo, a amartia, que é o pecado, ou seja, errar o alvo. Enquanto você estiver errando o alvo, não mirando para Deus, não olhando para Deus, não buscando para Deus, nós não teremos condições de receber, de tomar para si este presente que Deus nos deu. Nós vamos apenas contemplar o presente. Olha o presente. Cristo na cruz morreu pela humanidade. Cristo morreu pelo homem. Mas eu não quero receber este presente. Enquanto você assim estiver pensando, agindo e talvez até mesmo falando, você ainda estará longe, afastado desta comunhão, deste relacionamento que Deus quer ter com você. 1 de João, capítulo 3, verso 6 e o verso 9, 2 versículos. 1 de João, capítulo 3, verso 6 e o verso 9, diz assim: todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Então é impossível você dizer, eu conheço a Jesus, na forma de ter comunhão, relacionamento. O texto diz que não.
É necessário você se entregar a Jesus, reconhecer os seus erros, confessar os seus erros, para que Deus perdoe e assim você possa ter comunhão, estar justificado, purificado diante de Deus. Verso 9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, irmão, você que nos assiste nesta hora de culto, nesta hora de celebração, permita que a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, o Verbo encarnado de Deus, entre no seu coração, e no seu coração faça morada, e fazendo morada, você possa ser então perdoado, você possa ser justificado, você possa ser purificado pelo próprio Deus. Enquanto o homem tem essa natureza contrária, ele não poderá ter esta comunhão com o Senhor. Tornando-se justo diante de Deus, como diz o apóstolo João, e nos purificar de toda injustiça. Deus faz, ou Deus transforma, melhor colocando, Deus transforma o homem injusto, o homem pecador, o homem perverso, o homem afastado, o homem longe de Deus, transforma esse homem injusto num homem justo, e assim ele estará restaurado para ter comunhão, relacionamento, intimidade com Deus. Nenhum outro homem, nenhuma outra religião, nós não pregamos religião, pregamos o Cristo vivo, ressurreto dentre os mortos. Se você então aceitar esta palavra de salvação, palavra de perdão, palavra de vida eterna, e agora fazendo a leitura por completo, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Recebendo a grande bênção da salvação, confessando os pecados a Deus, sendo perdoados por Deus e tornando-se justos diante de Deus. Paulo, em Romanos capítulo 3, verso de número 26. Romanos 3, 26. Diz assim o texto: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Hoje, Ele quer se manifestar a justiça na sua vida. Para Ele mesmo, Deus, ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra no seu coração e que você não permita terminar este culto sem render a sua vida ao Senhor Jesus Cristo.
E depois, entre em contato conosco, para que nós possamos orar com você, para que nós possamos juntos orar, e a igreja estará orando por você. Que Deus abençoe a sua palavra no seu coração, hoje e para sempre. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra que foi exposta aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo, na cruz do Calvário, morreu pelos nossos pecados. E a tua palavra nos afirma: se nós confessarmos, tu és fiel, justo e verdadeiro para purificar os nossos pecados e nos tornarmos justos diante de ti. Ó Deus, eu creio nesta palavra, e nesta palavra eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.